porque hoje caiu o presidente do INSS, Elô está lá em Brasília. Elô, boa tarde para você. Boa tarde para vocês aí também. Pois é, essa foi uma bomba que começou a detonar muito cedo, hoje de manhã, às 7h pouco da manhã. O ministro Lewandowski já estava no telefone com o presidente Lula conversando sobre esse problema, que é um desvio usando o INSS, não é usando o INSS, usando contas de aposentados e aparentemente com a conivência de funcionários do INSS. Então, é uma situação muito complicada, muito delicada, e eu tomei um susto hoje, porque eu fui à coletiva no Ministério da Justiça para tratar exatamente desse assunto, e quando eu cheguei lá, uma das primeiras pessoas que eu vi entrando junto com o ministro Lewandowski foi o Laerte Portela, que é o secretário de comunicação do presidente Lula, para a gente ter uma ideia do peso, da importância desse problema. Elô, vamos lá tentar entender essa história toda, né? Então, para trazer um resumo aqui, e obviamente já vou passar para você que está acompanhando essa história desde muito cedo, mas caiu então o presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, e é essa mega operação que a Elô está explicando, né? Da Polícia Federal, da CGU, que está investigando esse caso, uma fraude bilionária no INSS. A Elô vai poder falar a respeito dessa cifra já já. Mas milhares de aposentados que, né, foram lesados nesse processo. Então, a operação que foi feita em 3 estados, mais o Distrito Federal, também o presidente Lula ficou sabendo, foi avisado logo na primeira hora do dia. E como é que é essa história, Lô? As entidades elas estavam falsificando assinaturas dos aposentados para prestar serviços, aí tinham os descontos indevidos diretamente na folha de pagamento desses aposentados, isso tudo sem o conhecimento deles também. E queria te ouvir falar sobre o tamanho desse desvio, né? Vamos lá, Gabi, vamos fazer o passo a passo para as pessoas entenderem o processo. Onde que o INSS entra nessa história? O INSS é quem credencia, autoriza organizações, associações a fazerem convênios com os aposentados. E os aposentados, essas associações e algumas entidades de classe, o que elas fazem? Oferecem alguns programas de desconto. Digamos, você quer ser aposentado, quer fazer ginástica, eles te oferecem desconto numa academia, ou você recebe desconto para fazer um tratamento dentário, coisas desse tipo, através de um pagamento mensal. Então, o INSS credencia essas organizações e elas fazem os programas de desconto com os aposentados. O que aconteceu? Desde 2016, esse volume de programas de desconto começou a crescer. E nos últimos 2 anos chamou muita atenção da CGU, da Controladoria Geral da União. Cresceu tanto que eles começaram a achar estranho e começaram a investigar. Pois a investigação acabou precisando da ajuda da Polícia Federal, que no começo desse ano foi chamada para ajudar a levantar o que estava acontecendo. Muitas pessoas, muitos aposentados, nunca autorizaram a participação deles mesmos nesses programas. Então, eles descobriram que havia muita falsificação de assinatura, pessoas que foram incluídas nos programas sem saber, e o dinheiro sai direto da conta do aposentado quando entra a aposentadoria ou a pensão. Então, não é uma lesão ao INSS, é uma lesão direta aos aposentados e pensionistas. Daí a gente entender a preocupação do governo Lula com isso, porque atinge um número enorme de pessoas. Para vocês terem uma ideia, existem no Brasil cerca de 40 milhões de aposentados e desses 40 milhões, 6 milhões participam de associações que fazem esses programas de desconto. Então, a base de onde se pode tirar dinheiro é muito grande se a intenção da associação não for lícita. O que eu soube hoje é que era em média tipo R$40 de cada conta. Parece pouco, mas se você bota isso aí, milhões de pessoas, é muito dinheiro que dá para levantar, né? Então, a Polícia Federal fez uma operação gigantesca
estava desde o começo do ano investigando isso. Só para dar uma ideia de números, né, Gabi? Você falou de 14 estados. São 80 a 90 auditores da CGU envolvidos nisso. 12 inquéritos policiais foram abertos, 6 prisões decretadas, 3 pessoas foram presas, as outras 3 estão foragidas, as 6 no estado de Sergipe. E o presidente do INSS foi afastado, 4 diretores também, e também foi afastado um funcionário que estava trabalhando no INSS, mas que, na verdade, é um agente da Polícia Federal que estava cedido ao INSS. E o diretor-geral da Polícia Federal disse hoje na coletiva que esse agente era de São Paulo e estava usando a presença dele no INSS para facilitar essas fraudes e usando também o quanto que ele conhece da Polícia Federal. E mais ele não pôde dizer, porque, como eles explicaram, essa investigação está apenas começando. Foi o primeiro passo, ela veio a público por conta desses 200 mandados de busca e apreensão que aconteceram hoje.